Bom dia! Estamos ao vivo para mais uma live aqui do Momento Mesa Financeira. E a live de hoje é sobre investimentos em renda fixa, criptomoedas, ativos digitais. Como investir na renda fixa, ativos digitais, o que é, como que funciona. E também aí a gente vai falar também sobre as criptomoedas, que é uma opção aí de ativos digitais. E hoje eu vou receber aqui o Lorenzo Frazon, que ele é especialista aí na área de criptomoedas, inclusive, e a gente vai bater esse papo aí, trazer aí algumas dicas importantes, valiosas para vocês. Hoje, a live do Momento Mesa Financeira, a 18ª live dessa primeira edição. Estamos em contagem regressiva para encerramento dessa primeira edição, que termina dia 29 de novembro. Então, olha só, a gente tem a live de hoje, que vai ser muito boa, muito bacana, um assunto importante, taxa Selic caindo, onde investir? Né? Onde as pessoas devem investir? Continuam investindo na renda fixa? Muitas pessoas perguntando aqui para mim se continua investindo na renda fixa com esse cenário aí da taxa básica de juros caindo, né? E aí a gente vai trocar essa ideia. E aí também o mercado aí de investimentos vem inovando aí com os ativos digitais, que é o assunto do momento. A gente vai trocar essa ideia e vamos trazer aí várias dicas para vocês. Eu já vou chamar, só mais um minutinho aí. Lorenzo já tá aqui, né? O Lorenzo. Deixa eu só fazer o meu ritual de sempre e já chamo o Lorenzo pra gente falar sobre esse assunto super importante. Final de ano chegando, o ano ainda não acabou, ainda dá para pensar aí em rentabilizar cada vez mais seus investimentos do ano, pensar em melhores estratégias, quem sabe fazer de 2024 o seu melhor ano financeiro. E só tem uma forma, que é investindo em conhecimento. Então, aproveita essa live de hoje aí, que realmente vai ser bem enriquecedora para a sua estratégia de investimento. Então, só mais um minutinho. O Instagram também tá avisando aqui, né? Para quem tem interesse aí em aprender mais sobre investimentos. E eu já começo. Deixa eu só terminar aqui o de sempre. E a gente já vai conversando. Então vamos lá. Vou chamar aqui o Lorenzo. Bom dia, Andresa, bom dia, Daya, Carol, Thaís, Jaque, Elton. Bom dia, Grace. Pessoal, vai entrando, a gente já vai começar aqui. Só esqueci de desligar a Alô, internet. Bom dia, Lorenzo. bom dia. Tudo bem? De- Tudo bom? Só deixa eu ajustar Ajusta aí. aqui. Tá tudo ok com a internet aqui, que eu esqueci de trocar. Eu sempre uso uma outra, esqueci de trocar, mas tá ok aí? Tá? Tá ok. Tava dando barulhinho antes, parou. Não sei se era na minha ou na Tá. sua. Tá. Aí, perfeito. Aí, tá certo. Estão ouvindo? Então, tô ouvindo, tá ótimo. Bom dia, Maravilha. Lorenzo. Seja muito bem-vindo no Momento Mesa Financeira, né? Tava falando aqui que hoje é a 18ª live dessa primeira edição. E é um prazer te receber aqui. Depois eu vou pedir para tu se apresentar, né? O Lorenzo é economista também, né, Lorenzo? Economista. Então, colega de profissão e especialista em investimentos. E mais especialista ainda em criptomoedas e ativos digitais. Ele vai trazer, compartilhar bastante assunto aí com a gente hoje. E hoje o assunto, então, para quem está entrando, é como investir na renda fixa, né? O que que é renda fixa? A gente vai dar uma pincelada aí na renda fixa. Aí a gente vai trazer esse conteúdo aí, que é o assunto do momento dos ativos digitais, e falar também aí das criptomoedas, né? Que também muita Perfeito. gente aí a favor, muita gente contra. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar um pouco sobre, né, como que evita aí cair em algumas armadilhas nesse tipo de investimento, como que se realmente se investe assim, com segurança em criptomoedas. Sim. E aí a gente vai falar sobre isso. Então, Lorenzo, eu vou te pedir para se apresentar, por favor. Claro, claro. Vamos lá. Obrigado primeiro, Thay, pelo convite, estar participando aqui nesse momento, né, da sua live para
transmitir mais conhecimento, ajudar as pessoas a investir melhor, que realmente isso eu vou explicar um pouco mais minha história que eu faço, mas o que sempre norteou foi ajudar as pessoas a investir melhor. E eu faço isso desde 2007, quando eu era ainda estudante de economia, lá no Rio Grande do Sul, sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, me formei em economia lá, fiz um mestrado lá também, daí eu vim para Florianópolis fazer o doutorado, mas eu vim fazer o doutorado depois que eu já tinha trabalhado anos como agente autônomo de investimentos, na XP, lá de 2007 a 2010, mas daí eu fui para a parte acadêmica também para complementar, né, a formação, porque eu sou muito curioso. Isso também me levou aos ativos digitais, às criptomoedas, depois. Né, então, daí eu vim para cá cursar o doutorado e aí voltei ao mercado num convite para trabalhar numa gestora aqui em Florianópolis, que não existe mais, é a Parmais, que foi comprada pelo mercado Bitcoin. E aí, depois disso, eu saí, né, da Parmais, da gestora, para montar um próprio negócio, né, voltado ao mundo dos ativos digitais, isso de 2018 a 2020, né, esse projeto andou, que era a Investor, né, que era uma plataforma educativa, depois de compra e venda de criptomoedas, que foi onde nós nos conhecemos, inclusive. Foi Né? onde a gente se Então, conheceu e eu ganhei eu fui sorteada, a sim, Investor, era um escritório de isso, investimentos do Lorenzo, e ele sorteou o livro do Rei Dalio, isso que aí, inclusive eu recomendo, é maravilhoso, né? Ele traz ali muitos perfeito. ensinamentos, ele é um dos maiores gestores de fundos do mundo, e ele traz realmente muitos ensinamentos ali da carreira dele, né? De como aplicar isso nos investimentos e na vida também, né? E aí eu fui Exatamente. sorteada, daí eu fui buscar o livro e a gente se conheceu, conversou, né, e tudo mais. Isso Mas a gente aí. já tinha se conhecido de outras, eu não sei, não lembro da faculdade, até estava tentando lembrar se a gente não se cruzava lá na faculdade na época, mas É, enfim, né? E, sim, tranquila. e até tu falou da Parmais, a Parmais ela era focada em planejamento financeiro, né? Em determinado Isso. momento, né? Ela nasceu como uma empresa de planejamento financeiro, daí eu recebi o convite deles para trabalhar com eles, porque realmente eu sempre tive esse viés muito de olhar sempre o investidor, a pessoa, né, a família. Nunca me identifiquei muito com um modelo de agente autônomo, muito baseado em venda só, porque eu falo, eu não sou vendedor, eu sou um consultor, sou um economista, estudioso, né, Tem sou conflito analista de em TI. interesse, né? Procuro não ter conflito de interesse. Felizmente ele é inerente ao mercado financeiro, Uhum. mas a gente tenta e trabalha para sempre evitar ele, né? Principalmente, né? Eu até estou um pouco ausente das redes sociais ultimamente, né? Porque né, estamos com as gêmeas aí com 7 meses, né? Tu também está com criança Tem, pequena e e o nós Luca de um então ano. o Uhum. Luca é um aninho, então eu tô meio fora das redes sociais, mas tu pode já deve ter até comentado de repente aí sobre produtos, né, COI, capitalização, que é o que os bancos, né, as corretoras oferecem, que não é bom para o cliente, na maioria das vezes, 90% das vezes esses produtos não são bons, né, COI, né, capitalização não é nem investimento, mas COI, então 90% das vezes não é bom para o cliente investidor, mas é muito bom para a corretora, né, gera uma comissão Sim. alta. E a renda fixa é um ativo que ele, ele, ele gera pouca comissão se feito da maneira extremamente correta, né? Então, por isso que é um assunto que é muito importante a gente estar... até convidei uma cliente que acredito deve estar entrando na live, Uhum. eu já trago um caso prático, inclusive, Legal. porque realmente o banco ofereceu uma coisa e opa, não é isso, a gente vai explicar melhor. E aí daí a Investor, só para finalizar a minha história, né? A Investor, quando veio a pandemia, a gente acabou por ali em março descontinuar o projeto foi encerrado em junho, mas eu, além de ter investor, eu sempre atendi famílias fazendo o serviço de gestão com consultoria de investimentos independente, né? Então, sim, e aí eu continuei tocando esse negócio junto com meus sócios, né? O Márcio e a Isa, que é a Passer, que era um multifamily office. Então, a gente tinha, como eu falo, 340 milhões de reais sobre consultoria,
E recentemente a gente fez um negócio, a gente fez uma fusão, né, com um grupo Apex Partners do Espírito Santo. Então, a gente está numa fase, além das meninas também, a gente teve um negócio aí que a gente vendeu em parte da empresa, então Legal. hoje estamos fazendo parte de um grupo maior que trabalha aí como um mini banco de investimento focado em mercados regionais. Legal. Então, isso que a gente está atuando. E eu trabalho, o meu foco, né, é realmente a alocação de investimentos para as famílias, e também, e aí que entra a renda fixa, crédito, né, que é o mercado que você trabalhou no banco sabe muito bem. O mercado de crédito e renda fixa, porque, querendo ou não, quando a gente compra uma renda fixa, a gente está Emprestando, na verdade, emprestando nosso dinheiro, né? Isso aí. Então, esse é o maior mercado, realmente, é o que move o mercado financeiro. Ações é muito legal, as pessoas têm que investir, mas eu vejo que isso é um segundo passo depois de ter um primeiro valor, contato. depender do primeiro contato. Então, assim, por isso que eu estou muito, cada vez... E aproveitando o momento da renda fixa, porque tem oportunidades, e vamos entrar nos ativos digitais, que daí tem um link com o que está mudando. Toda a base do sistema financeiro está mudando com a tecnologia blockchain, e aí a gente vai falar sobre isso E é ainda muito bastante importante hoje. falar, né, Lorenza, porque assim, né, a gente enxerga que tudo é uma evolução, né? Estamos aqui hoje, anos atrás era diferente, mais anos atrás ainda era diferente, então tudo faz parte de uma evolução. E é claro que a gente tem que buscar entender o máximo possível para estar sempre fazendo aquilo que é novo com segurança, para entender, porque a gente só faz aquilo de forma correta quando a gente entende muito bem o que está fazendo, né? Então, trazer essa informação é muito importante. A gente vê que, né, antes não tinha bancarização, veio a bancarização, depois veio o quê? Os bancos digitais, quebrando um pouco daquele monopólio dos bancos tradicionais, né? E aí trazendo mais competitividade, mais acesso às pessoas, menor custo também, né? Na hora de investir, através também das corretoras independentes. E agora a gente vê um novo movimento, que é a tecnologia vindo com mais força aí nos ativos digitais, trazendo essa oportunidade de ativos digitais, através da blockchain, né? Que é onde a plataforma, ali, o sistema que tem acesso para investir, né, nos ativos digitais. Então, é uma evolução realmente. E a gente vai falar um pouco sobre isso para as pessoas terem acesso a essa informação e avaliar. Como tu falou, eu sempre trago muito isso. Você tem que começar a ter um contato com o básico, com aquilo que é mais acessível e que é mais conservador, para depois você ir evoluindo, ter esse primeiro contato, né, e evoluir. Então, isso realmente é muito importante. Mas é importante você saber como que funciona, para você saber daquele passo quando tiver a oportunidade. Porque as oportunidades também acontecem de acordo com o cenário econômico. E às vezes também tu não tá ali, às vezes tu não pode perder uma oportunidade que aparece, né? Isso aí. Então, essa questão dos mundos digitais é o assunto do momento, né? Se a gente for parar para pensar. Só que ele é tão amplo, que depois tu vai falar isso melhor pra gente, que os ativos digitais tu pode investir em tanta coisa, né? Não é só investir em renda fixa, se a gente for parar para pensar o mercado tradicional, não. Você pode investir em safra, né? Em safra do agronegócio, pode investir em consórcio, né? O cara que tá lá parou de pagar, aí apareceu uma oportunidade lá com deságio, o cara vai vender aquilo mais barato. Aí o investidor vem lá, o grande investidor, né, o escritório, vem lá, compra e divide aquilo em tokens para te acessar, né? Isso aí. E aí também de forma acessível, né? Que os valores também são acessíveis, também depois vai com certeza falar pra gente. E isso a gente fala que esse mercado é o mercado da tokenização, né? Esses ativos digitais, tudo através de token que usam ali a tecnologia da blockchain. É isso, né, Lorenzo? Perfeito, isso mesmo. Então, isso mesmo. A democratização, né? Trazendo aí mais acesso a investimentos. E aí, se a gente for trazer o beabá, né? Eu já até fiz uma live sobre mercado de renda variável, investimentos em renda variável, tá salva no feed, como investir em renda variável. E hoje a gente vai falar disso, mas a gente precisa falar da renda fixa também, que é o beabá, que é onde a gente deve começar. E o que é a renda fixa? Até o Lourenço já trouxe um pouco ali. A renda fixa, na verdade, é você emprestar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro. Quem tem o dinheiro na mão é quem empresta, né? Então, quando você não tem dinheiro, o banco empresta para você. Aí você paga os juros. E quando você tem dinheiro na mão, você empresta para a instituição financeira. É claro que os juros são diferentes, né?
Porque quem tem maior poder de barganha ali, né, são as grandes instituições. Quando você empresta o seu dinheiro, não é o mesmo juro de quando você pega emprestado. Até porque, para esse fluxo funcionar, o banco pega o seu dinheiro emprestado para ele poder emprestar de volta. Então, ele vai, claro, cobrar uma taxa maior. E isso a gente chama que tem o spread bancário. E ali nesse spread tem várias questões, além da margem de lucro. Tem ali, ele já calcula inadimplência, qual é a possibilidade de inadimplência que tem, né? De não receber alguns empréstimos. Então, ele coloca tudo no spread para quem? O bom pagador paga o mal. Isso é uma regra do mercado financeiro. Então, investir na renda fixa é você emprestar o seu dinheiro. Então, é um título de dívida. Você emprestou aquela instituição financeira ou uma empresa privada, porque no caso das debêntures, por exemplo, você está emprestando para uma empresa privada, uma sociedade anônima, né? Também pode emprestar para o governo. O governo financia a dívida dele também captando recursos, né? Então, você empresta para o governo através do Tesouro Direto. Então, isso são títulos de dívida. Você emprestou, ele vai te dar um certificado lá que tu tem um título de dívida, que é um investimento, e ele vai te pagar uma rentabilidade por aquilo. E aí tem vários tipos de rentabilidades, né? Pode ser pré-fixado, que é uma taxa acordada lá no início. Pode ser pós-fixado, que é um índice que ele vai ser rentabilizado por aquele índice, como o CDI, por exemplo, e ele vai variando de acordo com como o CDI está performando, né? Dali em diante. E pode ser híbrido, que na verdade, é uma misturinha, é os dois, né? Parece híbrido, difícil. Não, é só porque pode ser um pouco pré-fixa, pode ser, por exemplo, IPCA mais uma taxa fixa. IPCA é inflação, né? Então, ele é híbrido. Então, tem essas opções de investimentos na renda fixa. E tudo vai depender da sua estratégia de investimentos na hora de escolher, do cenário econômico e do prazo que você precisa. Então, é muito importante. Eu, na minha história de banco, de 15 anos trabalhando em instituições financeiras, né? As pessoas investiam muito errado porque iam na orientação, olha, esse é o melhor produto. Mas não estava de acordo com o perfil dela, não estava de acordo com o prazo, não estava de acordo com várias coisas. Até tu falou do COI. O COI é um investimento considerado renda fixa. Parece bonito, ele até é complicadinho na hora que explicam para quem não tem conhecimento e parece, nossa, é a bola da vez. Mas é altamente lucrativo para instituições financeiras porque ele é uma pegadinha. Uma vez eu vi uma história, uma frase assim, não sei se você já ouviu essa, né, Lorenzo? Se o banqueiro for lá no último andar do prédio, se jogar, vai, que coisa boa. Porque ele busca lucro, não tem erro, ele dá tiro certo. Então, por isso que investir em conhecimento é muito importante para você não entrar no conflito de interesse daquele profissional que trabalha para aquela instituição financeira e tem o objetivo de vender o que a instituição quer vender para lucrar mais. Não é o que vai trazer mais rentabilidade. Então, é muito importante ter acesso a conhecimento para isso. Saber avaliar, não, isso aqui não é bom. Isso, né? Título de capitalização não é investimento. E como se vende investimento? Consórcio não é investimento, mas eles vendem como uma forma de, você vai conseguir poupar e tal, e a pessoa não vai comprar um carro, uma casa, não é para aquela finalidade, mas acaba colocando porque, né? E aí quem acaba ganhando é somente, né, a instituição financeira. A gente falou do consórcio ali, nos investimentos de ativos digitais, mas é uma outra pegada, tá, gente? Não é comprar consórcio. Depois até o Lourenço vai explicar um pouco melhor pra gente, só para trazer de novo e não confundir, né, o que a gente está falando aqui. E aí os tipos de renda fixa, de investimentos, né? Aí você tem CDB, que é o banco lá, certificado depósito bancário. O banco vai lá e emite um título para quem vai emprestar o dinheiro para ele. E pode rentabilizar com CDI, pode rentabilizar pré-fixado, pode rentabilizar também híbrido, como a gente falou. Aí você pode ter o Tesouro Direto, que não é só um tipo de investimento, que é do governo. Aí tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Pré-fixado, tem o IPCA+, tem até o Educa Mais agora, né? Que é para crianças, para os filhos, que antes a gente até era uma carência, porque tinha muita previdência. Tinha investimentos ali também que você fazia por conta, né? Como ações, para receber dividendos e tal. Mas não tinha um produto desenhado, que eu acho muito importante. Eu achei bem legal essa opção do Educa Mais. E também tem o Renda Mais, que é destinado para aposentadoria, que também é novo, né? Foram 2 novos aí que o Tesouro Direto lançou. Tem as LCIs e LCAs, né, que são baseadas aí com lastro no setor imobiliário ou no agronegócio, no caso da LCA. Tem Crise CRAS, que daí já não é instituição financeira, né, securitizadora, mas é tudo a mesma coisa, título de dívida. O que muda é quem está emitindo, o prazo e também até o incentivo.
Porque tem investimentos de renda fixa que eles têm um incentivo fiscal, né? Você não tem o imposto de renda, Isso né? mesmo. Então são isentos. Mas também, né, Lorenzo, na prática a gente sabe que nem sempre é a melhor opção. Tem que fazer uma Claro, continha ali, isso aí. descontar o imposto de renda e comparar, tá, gente? Às vezes uma LCI, porque ela não tem imposto de renda, não quer dizer que o rendimento líquido dela vai ser maior que um CDB que está pagando mais. Então tem que fazer essa comparação, tem que saber entender como se compara isso para poder escolher o melhor investimento. Um outro detalhe importante que eu queria trazer aqui na hora de investir na renda fixa é o cenário econômico. Então, se a taxa de juros está num ciclo de subir, é uma sacada. Se está num ciclo de queda, é outra. Então, se você está subindo, né, está com uma taxa de juros aí que começou a subir porque a inflação disparou, então o Banco Central, o Copom lá, vai começar a subir a taxa de juros. Você vai investir num investimento pré-fixado, que ele estanca ali a taxa de juros. É essa taxa aqui até o fim. Num cenário que está subindo a taxa, não faz sentido. Você vai investir num pré-fixado quando a taxa está começando a cair. Porque daí você garante aquela taxa no cenário que ela dali para frente vai começar a cair. Então, são estratégias importantes de entender de como investir na renda fixa e também entender o cenário econômico. A gente também tem aí, né, Lorenzo, muitas oportunidades, poucas pessoas entendem e sabem que é a marcação a mercado. Que a renda fixa, ela não é fixa exatamente, né? Não é fixo. Primeiro, que se ela está atrelada a Você conhece ali a rentabilidade lá no início, a renda fixa, né? Na renda variável, tu não sabe como é que se a bolsa vai subir, vai descer, qual que vai ser a rentabilidade daquilo, né? Assim como na criptomoedas também, né? Que é livre de oferta e Sim. demanda ali, né? Mas a questão aqui é que na renda fixa você sabe qual é o indexador que vai rentabilizar aquele investimento. Ou, no caso do pré-fixado, quanto que vai ser. Então, você conhece qual que vai ser a ideia de rentabilidade lá no início do seu investimento, né? Não é nada no escuro, você sabe. Você não vai ficar dependendo totalmente do mercado. Então, isso é importante. E aí, na marcação a mercado, também a questão de dizer que a renda fixa não é fixa, é porque se a taxa sobe, se a taxa de juros, se a perspectiva futura, né, é de queda ou de subir a taxa de juros, isso influencia na marcação a mercado. Então, às vezes, alguns investimentos, principalmente aqui os títulos públicos, né, Tesouro IPCA+, pré-fixado, tem oportunidades muito boas que se você está num ciclo de queda, você pode realmente ter grande valorização nesses títulos antes mesmo de finalizar o prazo, ser mais vantajoso. Perfeito. Mas para isso, você tem que entender a marcação a mercado, gente. Se você Total. não sabe, você também pode ter prejuízo e grande. A forma de ter aquela rentabilidade que você contratou lá no início é levando até o final do prazo. Isso. Tem oportunidade de marcação a mercado? Tem, mas você tem que entender como que funciona. É claro que a gente não vai se aprofundar aqui hoje. A gente está trazendo insight, porque realmente é muito assunto, muita coisa, para você saber como tem oportunidades na renda fixa, como que funciona a renda fixa, para daí a gente avançar para esse assunto dos ativos digitais. E aí, aproveitando, eu vou pegar a opinião aqui pedir a opinião do Lorenzo, porque muita gente está me perguntando, né? Claro. Tá, e aí, ainda vale a pena investir na renda fixa? Então, eu tenho comentado um pouco a minha opinião, mas vou perguntar hoje para o nosso convidado. Lorenzo, o que tu Claro. acha? Ainda está valendo investir na renda fixa com esse ciclo de queda aí da taxa de juros, mesmo a gente tendo hoje, né, 12,25 de taxa Selic? Sim, vale a pena. E até contextualizando aqui, eu tô aqui no Instagram não dá para compartilhar a tela, mas eu tô aqui de olho, até abrir o site do Tesouro, né, para pegar as taxas, né, do dia aqui, para a gente já falar disso. E as rentabilidades, né, que nem você falou. Se eu falar que mostrar quem comprou um título X atrelado, um IPCA 2045, comprou lá em março até agora, vai estar ganhando muito acima do que foi contratado. Mas acho que não vamos entrar nesse detalhe desse cálculo, porque acho que as pessoas têm que estar um pouco mais avançadas para querer fazer uma operação de trade em renda fixa, e também porque hoje os spreads para comprar e vender um título são altos. Mas, respondendo a tua pergunta, que muitas pessoas estão questionando, você, eu, os profissionais de finanças, se ainda vale a pena,
E eu digo que vale, né, vale. Claro que tem que analisar o prazo, o objetivo do investidor, mas as taxas que ainda tem hoje, eu falo, tem muita gordura ainda para queimar, então a gente consegue garantir taxas se o investidor está preparado por alguns anos, comprando títulos dependendo do vencimento, mais curtos ou mais longos, mas realmente vale. E até para o curto prazo, aquele veio que nem o cliente, tem um patrimônio X, mas tem uma parte que quer usar para comprar um imóvel em um ano e meio. Esse valor vai ficar aplicado no mais conservador. O que seria o mais conservador? Um título atrelado ao CDI com liquidez, ponto. E hoje se consegue isso no Tesouro Selic, fundos de renda fixa que não tem crédito privado, rendendo acima do CDI, ou CDBs aí de bancos dentro do FGC, dá para aproveitar ali esses bancos digitais que têm taxas com liquidez boa, que nem o BPD, que eu digo Paulista e Sofisa, com taxas acima de 110% com liquidez imediata. Então, para curto prazo, excelente. Mas para o prefixado também, o prefixado já não tem tanta gordura, como eu falo agora, tem que analisar bem o prazo e a oferta. Ontem eu fiz alguns CDBs aí dentro do FGC, de uma instituição que tinha um prêmio bom. Então, quando a gente fala prêmio, é sempre em relação ao título público federal, né? Então, aqui hoje, por exemplo, o prefixado 2026, 2029 do governo federal está pagando 11,24, né? 11,24, 2029, 6 anos, 5 anos e meio, dependendo ali seis anos. Fiz ontem, consegui fazer prefixado por um prazo um pouco mais curto, 13%. Estava ok, estava ok para o perfil do cliente, ia poder ficar travado 4 anos, era um pouquinho mais curto, maravilha. Então ainda tem sim oportunidades na renda fixa para todos os perfis, né? Que nem eu falo, as pessoas entram no banco, na corretora, faz o perfil do investidor, tem lá conservador, moderado, arrojado. Dá para ter esses 3 perfis só dentro da renda fixa. Eu estou refletindo sobre isso. Então, e vale a pena, sim, investir na renda fixa agora. E o que a gente vê na prática também tem muitos investidores que não estão preparados para marcação a mercado, para volatilidade. Então, tem que começar na renda fixa, com títulos mais curtos, para não sentir tanta oscilação, porque quanto mais longo o vencimento, mais ele oscila. Resumindo assim, né, a mercado, por isso que tem títulos aí que caem, entre aspas, mais que a bolsa, ou sobem mais que a bolsa, porque são os de vencimento super longo, né? Tesouro, Quanto mais longo, IPCA, mais ele tem uma oscilação maior, mais oscila bem mais. Então pega lá um 2060, que é o título público de mais longo que existe, ele oscila mais que o índice Bovespa. Sim. Então e é um título usado para realmente fazer operação de renda fixa, porque poucas pessoas, né, manter até 2060, não recomendo. Então dá para fazer ativos mais curtos, renda fixa mais curta, e vai aproveitando. E claro, cuidando, aí que está também um cuidado que as pessoas têm que ter, que é o risco de crédito, né? Então, a gente está falando aqui de título público, CDB, que tem o FGC, que protege até 250 mil, 1 milhão a cada 5 anos, né, no caso. Então, isso é uma coisa, mas se já pegar e for para uma renda fixa como um CRA, um CRI, uma debenture, tem que ter muito cuidado com o emissor, porque é aquela coisa, se você está recebendo os juros lá, e se não pagar, você perde tudo, ou tem vezes tem garantia. Então, isso tem que cuidar, né? Isso tem garantia. Às vezes, um crédito um CRI mais arrojado, ele tem uma taxa alta, porque o emissor tem maior risco, mas, tem uma garantia muito boa. Então, tem que analisar isso, tem que ter esse cuidado. Então, por isso, eu até indico, assim, em vez de não comprar um CRI direto, mas um fundo imobiliário que só compra CRI. Né? Então, aí tem os gestores renomados. Claro, vai ter que se preparar para uma oscilação do dia a dia do fundo em bolsa,
mas é renda fixa. Como eu falo, as pessoas têm que entender que até o fundo imobiliário de CRI é uma renda fixa. Então, teve casos ali ruins, né, de fundos imobiliários que tomaram calote, a cota caiu de 90 para 40, né? Então, assim, porque foi calote, né, de não receber os créditos. Uma debênture aí que também afetou muitos investidores, pessoa física, da Light. Né? A Light entrou em recuperação judicial, ela não pediu falência, estão renegociando, mas quem tinha um título lá da Light final do ano passado, viu ele desvalorizar 70% na corretora, por causa da recuperação judicial, não pagar os juros, né? Então, e não tinha uma garantia real, a garantia era só, né, a empresa que tinha classificação de crédito boa, mas aí entra a questão das agências de rating que classificam, né, o risco de crédito. Então, tem que ter esse cuidado, porque o crédito privado também é onde, falando das corretoras, e os bancos também ganham muito dinheiro revendendo esses títulos, né, fazendo as emissões, então tem que ter esse cuidado. Sim, que eles fazem as transações entre eles ali também, né? Para ter a margem de lucro, né? Sim. Nessas negociações. Mas tô falando ali da questão de avaliar o risco de crédito, acho muito importante. Eu até gosto de falar que, por mais que o CDB, por exemplo, ele tenha a garantia do FGC, por exemplo, ainda assim, tu tens que avaliar quem que é o emissor, porque primeiro que tem limite, e segundo que tu tens que evitar uma situação assim, né, desgastante. Por mais que tu tenha uma garantia, o ideal é que tu invista bem e num emissor seguro, né? Então, não é só olhar a rentabilidade e escolher o investimento. Tem que olhar quem que é o emissor. Quem tem CRIs e CRAs muito bons para investir, né? Também. Que não tem a garantia da FGC, mas ok, são excelentes investimentos. Bolsa de valores, não tem FGC, mas você investe em bons investimentos, né? E aí tem ali realmente bons resultados. Mas tudo tem que realmente avaliar. Tu avaliar a empresa que tu está investindo, se tu conhece aquele tipo de negócio. Tu não vai investir num negócio que tu não sabe nem como que funciona. Como é que tu vai avaliar, né? Entender como é que está funcionando aquela empresa. Se ela teve um lucro exorbitante, como ele falou ali, de repente, será que o que houve? Foi lucro ou foi, de repente, uma recuperação fiscal, alguma coisa assim, que maquiou e parece que está tudo lindo e não quer dizer. Pode ser uma coisa muito temporária, né? Tem essas questões, mas aí realmente é saber avaliar sempre aonde você está investindo com fundamento, não é só olhar taxa. Então tem que ter os fundamentos, né, analisados, né, Lorenzo? Com certeza. Não, e falando assim, isso não é o que eu vou falar não é recomendação de investimento, mas tu vai ser sócio, tu vai emprestar para quem? Pô, falando de emissor, né? Comprei também debêntures semana passada da Petrobras, que com uma taxa excelente, isenta de imposto, renda, vencimento 2031, IPCA mais 6,4, vencimento longo para um cliente que vive dessa renda, 6% de juro real, tem um poder incrível. Né? As pessoas têm que começar a pensar, né, muito assim, tipo, claro, cuidar o CDI, mas qual a taxa de juro real que você precisa para alcançar sua independência financeira? 6%, 8%, e então 5%, 4%, tudo depende, né, do perfil, mas então, 6,40, 6,50, Eletrobras também foi então comprado, também assim, é praticamente risco do governo, a Eletrobras mesmo privatizada, o governo tem 40%, quase 50%, e a Petrobras é estatal, então é risco de governo, então é menor. Mesmo o governo fazendo as peripécias fiscais que ele faz. Então, mas também uma Engie, aqui nossa vizinha, olha que empresa, uma máquina, né? Gestão, conheço gerentes, conheci presidente. Eles eram meus clientes no banco, acredita? Eu era gerente da carteira deles, legal. da conta deles. É uma empresa que excelente massa. mesmo. Então, assim, quero ser sócio, quero ser credor. Então, tem que entender isso. Aqui também, a gente fez uma operação recentemente, não vou revelar nome, mas a gente fez para uma construtora aqui de Florianópolis. Pô, uma taxa de juros muito boa para o investidor, né? Isso, e um CRI, né? Mas uma garantia extraordinária. Eu queria falar, cara, se tu não pagar até
eu prefiro que eu pego o terreno X lá, que vale 2 vezes o crédito que a gente Sim. está liberando. Né? Aham. Então, Tem um fundamento, então, tem uma garantia, né? tem uma garantia. Tu falou ali da taxa real, né? A taxa real, para quem não sabe, é a diferença entre a taxa de juros nominal, que é a taxa Selic ali, e a inflação. O que sob, porque a inflação é o poder de compra ali, vai corroendo o seu dinheiro, né? Na verdade, se está subindo ali a inflação, aquele teu dinheiro perdeu aquele valor porque os preços aumentaram. Então, o que tu comprava antes, tu não compra mais agora, se tu não corrigir a inflação. Então, você tem que corrigir a inflação. O que sobra dela até a taxa nominal, aí é o que você realmente está crescendo de riqueza, de fato, né? Que é a taxa real, que nós continuamos ainda com a maior taxa real líquida do Ah, mundo, Lorena. ainda estamos, Ainda sim, somos, né? sim, sim, E aí a nossa taxa de juros vai cair, porque é um ciclo de queda, então essa taxa real vai diminuir. Então, se tem uma taxa real e uma proposta boa, tem que realmente aproveitar, porque a nossa taxa real vai diminuir, porque o ciclo é de queda, né, da taxa Selic. Então, automaticamente. sim. E a inflação está estabilizada, né? A princípio tem um pouco, a meta é um pouco menor ali, é 3,25, a gente está em 5 e pouco, mas ainda assim a gente tem um cenário aí de estabilização da inflação, né? Não acredito que vai reduzir muito ainda, né, Lorenzo? Sim. Mas, Não tem indicação. então, trazendo essa ideia de vale a pena investir em renda fixa, hoje a gente está em 12,25 e o nosso cenário antes, até a expectativa, estava em 9% para 2024. E agora subiu um pouquinho, justamente por conta da estabilização da inflação. Não se vê uma É, inflação muito caindo, aumentou para 9,25, né? É pouco, mas na isso, economia, cada movimentação é muita coisa. Então, bastante. a gente vê aí cenário. Se a gente parar para pensar, é uma taxa de juros muito alta. 9,25 para o ano que vem. Então, ainda se vale a pena ter muita oportunidade Sim. na renda fixa, sim. Então, eu também falo a mesma coisa, que vale muito a pena porque é uma taxa de juros alta. Agora, oportunidades de marcação ao mercado, já se houve melhores. O mercado já absorveu lá, né, essa expectativa Sim. aí de queda, então já não tem mais tanta oportunidade como tinha meses atrás. Mas vale a pena sim estar sempre buscar entender isso, porque realmente são muitas oportunidades de obter lucros aí, até maiores que às vezes na renda variável, na renda fixa, através da marcação ao mercado. Mas, como eu falei, fica esse assunto para um outro momento, mas vocês podem ir buscar entender. Eu já até falei alguns assuntos, alguns posts e vídeos sobre isso. E aí, então, Lorenzo, fala pra gente, vamos passar aí para os ativos digitais, né? Fala pra gente como que a gente pode entender esses ativos digitais de forma mais simples, que todo mundo possa entender, né? E qual que é qual que é a vantagem que eles oferecem, os benefícios. Isso, perfeito. Assim, os ativos digitais, que a gente vai até tratar aqui agora, como eu digo, evolução. Estamos falando da evolução do mercado financeiro como um todo, do mercado de capitais principalmente. Então, assim, hoje a gente vai poder cada vez mais democratizar o investimento via essas novas tecnologias. E blockchain permite isso, desloca o poder aí do intermediário para as pessoas. Né? Então, o que acontece? Até ser sucinto, direto, didático, pode ser um pouco difícil, tu me corrige e pode traduzir, mas falando da tecnologia blockchain, então a tecnologia blockchain, que é a base de tudo, né, das criptomoedas e dos ativos digitais, que a gente pode classificar como tudo é criptoativo. Tudo é criptoativo. Daí tem uma criptomoeda, o Bitcoin é uma criptomoeda. Né? O Bitcoin é uma criptomoeda. Aí um título de crédito que roda, que está na blockchain, ele hoje tem um termo da moda que é RWA, que é um ativo digital, Real World Assets. Então é termo da moda. Você não gosta. Cripto tem esse negócio, esse termo da moda. Tinha lá Web3, agora tem o RWA, mas basicamente traz transparência, porque hoje, quando tu compra um título de renda fixa, um CRI, um CRA, você tem vários intermediários e custodiantes, enfim, administrador, e eles têm, claro, tem os seus processos de transparência, mas não está numa blockchain, a blockchain é uma base de dados imutável, então tudo que acontece fica lá registrado e não pode ser alterado. Então, assim, quando a gente fala no ativo digital, basicamente a representação
digital de um ativo real. Então, ele consegue passar para um ativo digital, um ativo real para o mundo digital, e ele fica registrado, ele não pode ser alterado. Então, ele é a prova de fraudes. No momento que está registrado, é aquilo. Então, não vamos entrar no detalhe da tecnologia, e isso é transparente, né? Se a gente for falar do Bitcoin, todas as transações envolvendo Bitcoin e Ethereum, desde que eles começaram a existir, estão lá na blockchain de forma pública, claro, com privacidade, mas a gente pode conferir. E hoje isso está sendo reproduzido em ativos tradicionais do mercado financeiro. Então, tem várias legislações que evoluíram tanto no Brasil quanto no mundo, e o Brasil é pioneiro, sério, o Brasil está muito bem quando se fala de ativos digitais, e o que o Banco Central vem fazendo nos últimos 10 anos para melhorar o sistema financeiro, e agora está culminando com o Real Digital, né, com o Drex. Então, basicamente, o ativo digital é essa representação no formato digital, de um ativo real, pode ser físico ou um ativo financeiro, e a gente consegue negociar ele em tempo real, praticamente 24 horas por dia, ao contrário da bolsa, da renda fixa, que tem os horários, porque ele funciona de forma automática, que a blockchain permite isso. E aí se consegue viabilizar economicamente a gente comprar ativos que hoje não existem na corretora ou no banco. O cliente falou, o consórcio, né, que é uma carta de crédito, ou investir direto numa cédula de crédito bancário, numa CCB, né, então, ou investir numa duplicata que vai vencer, que tem um risco sacado baixo, e tem até plataformas, a gente pode até no futuro falar mais detalhes sobre isso, depois eu vou te passar até uns contatos. Eu já investi, por exemplo, numa duplicata, o risco sacado era a Amazon. Então, assim, com uma taxa muito boa. Ou uma CCB que tinha lá garantia de recompra, aval, fiança, X. Então isso com blockchain é possível de ser feito. Então, assim, com custo muito mais barato. Claro, tem muitos riscos, né? Velha história, saber quem está vendendo, a plataforma, quem é o risco final mesmo, a empresa. Então, mas o que acontece? Isso hoje é possível. Antes não era, ficava na mão dos bancos. Eu cresci... Só os tubarões, né, podiam ter acesso a essas negociações. Hoje a gente consegue fazer também através da blockchain, né? Através do blockchain consegue fazer isso. Tipo, eu cresci pequeno, assim, da adolescência, meu pai tinha comércio de peça de carro e moto, e a gente seguido ia no banco levar cheque para descontar. E o banco, né, descontava o cheque, se o cheque não tinha fundo, o pai tinha que pagar, né, no caso, e o banco cobrava lá 2,5%. Né? Então, praticamente não tinha ele, só descontava e depois ainda... então, hoje, claro, o cheque não existe, mas muito pouco. Não, é mais utilizado, né? Então, hoje, esses recebíveis estão se tornando acessíveis para qualquer pessoa que quer investir, tem que estudar, né, no caso. E diversificar, então, né, Lorenzo? Acho que é uma forma de diversificar os investimentos, sair só do tradicional. Para quem não é colocar todo o dinheiro lá, né? Só tem uma diversificação de investimentos, aí tem uma opção de entrar no negócio que antes não era possível. Então hoje ela tem. E aí, para ter essa segurança na blockchain, tipo, que realmente está seguro, como que ela vai ter essa segurança? E também uma outra coisa que eu percebo, que eu vejo, é que da mesma forma que a gente tem investimentos conservadores, moderados e arrojados de forma tradicional, dentro da blockchain também. Né? Então, se tu vai entrar numa safra do agronegócio é uma coisa. Se tu vai comprar ali, participar de um consórcio lá, que eles fizeram a operação do deságio para obter lucro, é outra. Se tu entrar num precatório, também é outra, né? São vários tipos, né? Então, o que tu entende, assim, o que é mais conservador para a gente pensar, assim, que vai começar a investir em ativos digitais através da blockchain? O que seria mais conservador que as pessoas poderiam começar, tipo, a ter esse contato? Perfeito. Hoje, assim, por exemplo, o próprio consórcio, porque o consórcio gera, até alguns que eu tenho feito, o consórcio do Santander, por exemplo. Então, na verdade, quem vai pagar, né, a gente compra o consórcio com o deságio, com a estrutura tecnológica do blockchain, com a tokenização feita de forma correta, e o risco, na verdade, está sendo
né, o Santander, porque o Santander vai devolver, né, depois do final do prazo os valores pagos, né, corrigidos, né, para quem comprou esse título. Então, assim, hoje seria esse um ativo Mais conservador. mais conservador. Precatórios federais, né, claro, tem vários tipos, mas precatórios federais ou estaduais voltado da alimentação do estado de São Paulo. Então, assim, mas é diversificação. É que nem eu falo, até se você pegar hoje um valor, né, vamos dizer assim, para ter uma diversificação. Porque quando a gente faz um investimento, por exemplo, num fundo de renda fixa, num FDIC, que é um fundo mais arrojado, Uhum. o risco, eles diminuem o risco porque eles pegam aqueles 100 milhões e compram 100 papéis diferentes, colocam 1 milhão Diversifica, em cada um. sim. Diversifica. Uhum. Então hoje, bem dizer, a gente consegue, né, adaptando, tipo, 100 mil reais, claro, isso vai dar um trabalho, né, óbvio, mas também fazer uma super diversificação, né, de renda fixa, pegando até da tradicional até renda fixa digital. Né, então, assim, mas hoje tem essa possibilidade, que eu digo, criar um FDIC unipessoal, se a pessoa pegar, dar um valor e só fazer Ela é renda gestora fixa. do fundo dela, tem um fundo É, próprio, tipo, de ter um forma fundo. diversificando. Mas assim, e a rentabilidade e o prazo? É realmente muito mais atrativo? E o prazo tem carência? Resgata a qualquer momento? Como que é geralmente? É É, claro que varia de um para o outro, o, mas sim, como que funciona? Assim, porque a gente fala muito de liquidez, né? Então tem claro, investimentos que tem a liquidez alta, que é o que é a liquidez alta? Que você pode resgatar aquilo a qualquer momento, colocar lá no seu bolso, né? sim. E a liquidez baixa é quando você faz um investimento que exige ali que você não possa resgatar em X prazo, 2 anos, 3 anos, ou como um Uhum. título longo ali, que a gente não está falando de marcação no mercado, tu vai levar ele até o final, pode levar 20 anos, né? É. 10 anos, 30 anos, enfim. Isso. Tem vários tipos aí. Mas, e como que é isso no mercado digital? Tem liquidez diária também? Não tem. Algumas plataformas têm mercado secundário para você revender, né, esse título, esse token digital, né? Outras plataformas não têm, mas o que eu tenho visto e feito, são ativos que têm um vencimento no máximo de 2 anos, até menos, 1 ano. Então, assim, porque realmente são os prazos mais curto melhor. E tenho feito bastante, assim, isso eu falo pessoal, quase nenhum cliente eu tenho educado ainda para fazer isso, mas realmente as duplicatas, que nem, eu fiz várias de risco sacado, empresa gigante, então, assim, de 60 dias, 90 dias. Então, Prazo assim, mas é curto. aquela coisa, Uhum. prazo curto, né? Prazo curto. Mas pegando o contexto total de uma carteira, dá para colocar nesse bolo uma metade de investimento tradicional e uma metade de renda fixa Sim. digital, e você vai ter lá ali, claro, isso tudo, né, Grito já deve ter falado nos teus conteúdos, se pegar esses 100 mil, que nem eu usei como exemplo, não é a reserva de emergência, É. contando que você já tem a reserva de emergência. Sim. Então só É. vai fazer isso se tiver a reserva de Qualquer emergência. investimento. Né? Então, Primeiro faz a reserva qualquer. de emergência, depois Isso começa a aí. montar a estratégia, É. né, dos Porque na investimentos. prática, infelizmente, na prática a gente não vê isso. A pessoa vê lá, eu tenho X mil, quero investir. Tá, tem a reserva. O que tu faz? Qual é a renda? Enfim. Né? Então, o que eu estou falando, primeiro considera sempre que tu tem uma reserva de emergência. E aí, né, faz essa diversificação e, claro, com educação, estudando bastante para correr, né, os riscos limitados. Como essas plataformas estão até no começo, assim, é um mercado muito novo, os próprios empresários, né, que eu falo que tem que fazem a Isso tokenização, são as eles estão exchanges, né? as, é, as ex- São, são são quantas? hoje Tem bastante corretora, bastante exchange assim disponível aqui no Brasil? que para fazer isso, basicamente, eu não falo nem exchange, porque são plataformas de investimento digital, que pega lá hoje, assim, eu utilizo base concentro em 4, né, que eu conheço os donos, que eu sei que as empresas foram investidas por fundos, né, então, eles são muito cautelosos, que nem eu digo assim, hoje, quando eles colocam qualquer título desse nas plataformas, eles, no final das contas, têm até garantia de recompra dos ativos, né, caso tenha algum problema, porque realmente esse mercado não pode nem ser machucado. Né? E aí que entra já, infelizmente, falando disso, né,
Estou falando do universo de várias empresas que eu utilizo 4, mas existem outras, mas existem aquelas também que não são sérias, Sim. que aí entram na questão dos golpes, pirâmides, né, fazendo falcatrua, né? Então, Até porque, até bancos digitais, né? O pessoal me pergunta muito, e aí, vale a pena? Eu falei, vale, mas tem que avaliar. Tem bancos que às vezes não tem nenhum atendimento, não prestam atendimento. Banco digital tão pequeno que às vezes não presta um sim, atendimento que te dá segurança, que te dá o suporte que tu precisa, né? Que às vezes oferece algo realmente que tu tem que ficar ligado. CDBs de bancos também, né? Dos né? próprios bancos, CDB, que é tão conservador. Tem CDBs aí que são de bancos aí que tá com, né, que tá com a alavancagem do Basileia bem ruim, a gente Ah, já tem que ficar ah, ligado, qual a avaliação de sim, risco daquele banco. Então, tudo isso tem que ser avaliado para tudo. fazer a melhor escolha. E também nos ativos digitais da mesma forma, até nas corretoras que tu vai utilizar ali, né? A gente pode chamar de corretora, né? Corretora digital, Corretora, né? corretora Para digital, fazer isso, essas isso, transações, né, Lorenzo? E assim, e os isso. ativos digitais, na Bolsa de Valores, a gente tem o benefício fiscal ali, né? De se você resgata até 20 mil por mês, tu não paga imposto de renda. É um benefício que tu tem lá, né? Tem que ser até 20 mil dentro do mês. E nos ativos digitais tem um benefício de 35 mil, é isso? 35 mil. Tem alguns ativos que não têm o benefício, mas a maioria deles tem, então até 35 mil, então acaba que nem lá um umas CCBs lá que uma taxa de retorno, uma taxa média de 1,4 já é líquido do imposto de renda. É Uhum. líquido do imposto de renda. Né? Então, assim, e até depois a gente pode fazer, não digo fazer aqui agora, mas ele pode fazer até fechado, depois aí para o teu grupo, enfim, a gente. É, que eu fiz, eu dei aula na pós no Chapecó, que é uma disciplina só de ativos digitais. Uhum. E a minha avaliação foi assim: quero ver vocês começarem a investir. Eu passei um valorzinho lá, então, é, e daí com R$ 25 você já compra o seu primeiro ativo digital. Né? Então eu falei: ó, a tarefa vai ser, eu ajudei a fazer, claro, mas era comprar lá um, um ativo, uma renda fixa digital e um pouquinho de Bitcoin, ponto. Né? Então, eu fiz essa tarefa, mas para ver na prática, né? E Uhum. claro, utilizando uma empresa que é investida pelo, pelo Quineia, do Itaú, então uma corretora que tem, né, enfim, o fundador já é um empresário de sucesso, então assim, uma plataforma segura, mas para realmente a pessoa fazer na prática um pouquinho Começar, e né? aprender. Para Aprender. começar, né? E daí ela Isso. começa a desenvolver o hábito também, né? Porque se não faz O tudo hábito. aquilo que tu não começa, dá muito medo, né? É muito É. diferente. Então começa pequenininho para ver. Com R$ 25 tu já pode começar isso? Eu achei que era Já R$ 100 nos ativos não, digitais. não, 25 começa a comprar uma unidade ali do ativo que paga até, faz amortização mensal, então é legal, que gera um fluxo, e então dá para começar com esse valor para aprender como fazer com segurança, né? Então, isso vale a pena, porque a gente está ainda, que nem eu estou no mercado de cripto full time, né, tipo, 2017 para cá. Hoje, claro, eu falo, é, são dois mercados, vou cair o fone. O, o finanças tradicionais, a gente fala assim, TradeFi e DeFi, né, são as finanças descentralizadas. Então, e eu trabalho em prol da união desses dois mundos, né? Uhum. Porque quando fala do DeFi, que são as finanças descentralizadas, exclusivamente blockchain, aí ainda é muito complicado o uso. Mas hoje a gente pode utilizar essas plataformas é, que fazem um mix, né, dos dois mundos, sem correr o risco de eu ouvir aquela história: perdi meu Bitcoin, perdi minhas moedas, porque perdi a senha. Isso não vai acontecer, né, começando aos poucos, né? Começando Uhum. aos poucos. E as Então, criptomoedas? Fala um pouquinho melhor delas, porque eu sei que ativos digitais é uma coisa nova, a gente falou aqui, né? Tem várias opções. A consórcio aqui, eu vou reforçar, tá? Eu já falei no início, não é investir em consórcio, tá, gente? Comprar consórcio lá, a cota do banco. É a corretora lá, que ela compra consórcios lá, que a pessoa não conseguiu mais honrar aquele pagamento, ela compra aquilo lá com um deságio, ou seja, um desconto, um valor, né? Menor, e aí ela acaba tendo esse lucro em cima e você participa, ela vende, ela faz um contrato digital e você participa ali daquele investimento que ela lá deriva, você compra uma parte, né, Lorenzo? isso aí, E aí faz parte daquela perfeito. valorização. Até se o consórcio, aquela cota é sorteada,
a valorização é maior ainda, né? Então tem É, várias jogadinhas ali. Mas é uma questão de você entrar pela corretora, não de você aderir àquela consórcio tradicional. Não é isso, não é per- investimento assim, tá bom? E aí tem perfeito. safra de agronegócio, né? Várias, comprou aquela safra que vai dar aqui tanto tempo, vai ser tal valor. Aí a corretora vai lá e oferece, ó, é 1 milhão, eu compro por 800 mil. E aí, então, ela vai ter o lucro lá na frente daqueles 200, e aí isso aí essa rentabilidade é jogada para quem está investindo lá com ela, né? Que comprou aquela É isso parte lá aí. através da corretora. Aí tem os precatórios, né? Que são as dívidas também aí do governo, né? Da União, né? Que a gente pode Uhum. falar, né, Lorenza? E aí tem várias formas ali, como ele falou. Tem também ali as questão das duplicatas, que é uma coisa talvez mais simples de fazer, como ele falou ali, né? E aí tem todas essas opções. Mas eu sei que a criptomoedas é ali, né? Todo mundo quer saber das criptomoedas. Então fala pra gente um pouco melhor das Vou criptomoedas. falar. Fala aí, traz pra Vou, gente. vou falar do Bitcoin, até vou pegar o preço aqui, eu vou olhar aqui no monitor, pegar o preço em tempo real, os valores, porque ali a- falando das criptomoedas aqui, falando basicamente do Bitcoin e do Ethereum, que são as duas principais criptomoedas hoje, que eram em 2017, são ainda hoje as principais. Realmente aqui é um ativo de alta volatilidade, né? Então, aqui a gente está falando estamos falando de investir na tecnologia em si, né? Então, seria como fazer um paralelo, a gente pudesse investir na, na tecnologia que dá suporte à internet. A tecnologia a gente hoje não sabe, mas é a tecnologia TCP/IP que dá suporte à nossa internet. Então, assim, seria como hoje a gente pode investir nessa base tecnológica, que é, no caso, as blockchains do Bitcoin e do Ethereum. Bitcoin é a principal criptomoeda, ela surgiu num artigo no white paper em 31 de outubro de 2008, ela fez 15 anos aí, alguns dias atrás, e, e Bitcoin se consolidou como a principal, né, criptomoeda, criptoativo, eh, desde sempre. E não vou entrar em detalhes técnicos que são muito legais, Até porque muita mas gente não fala nem criptomoeda, fala Bitcoin, né? Como é que é o Bitcoin, Bitcoin? como é que Né? como está o Realmente ela, Bitcoin? ela que representa ali com mais força, né, na criptomoeda, né? O Bitcoin, assim, hoje ele representa. é, Opa, deixa eu pegar aqui. Eu pego em dólar, mas o Bitcoin ele representa aí grande parte do mundo das criptomoedas e ele é conhecido como ouro digital. Eu gosto desse termo, ouro digital, porque ele é um ativo resiliente, ele tem umas características. Quando eu falo da imutabilidade da blockchain, tem algumas que podem sofrer ataques. O Bitcoin é praticamente impossível. Não é à toa que desde que ele começou a funcionar, ele nunca caiu, nunca saiu do ar, né? Então, assim, tem toda uma tecnologia dele que premia quem faz a coisa certa, que são os mineradores, são os validadores de transação, e realmente vem se provando como um ativo resiliente nesse sentido, para transferir valores diretamente entre pessoas, que o título do artigo é até o dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Então, quem domina a tecnologia pode transferir direto do Lorenzo para a TAI, direto o Bitcoin, sem passar por intermediário, a própria tecnologia vai formalizar essa transação. E o Bitcoin, querendo ou não, ele se tornou um ativo que a gente fala tradável, compra e venda. Então, assim, oferta e demanda, tem vários usos. Então, tem empresários que utilizam para fazer câmbio via criptomoedas, via Bitcoin. Então, de forma legal, né, fazer câmbio, porque é rápido, né, então se consegue fazer isso, e o Bitcoin se fortaleceu como esse ouro digital. Não é à toa que já existe contrato futuro desse criptoativo para poder comprar nas bolsas lá fora. Já temos ETF de Bitcoin no Tem Brasil, ETF do mérito Bitcoin. total do Brasil, né? Total mérito do pessoal da Hashdex, da QR Capital, que fizeram esses ETFs aqui no Brasil, antes de ter lá nos Estados Unidos, porque o ETF que tem aqui no Brasil, ele tem lá 100 milhões,
ele tem 100 milhões de bitcoins spot guardado. O ETF que tem nos Estados Unidos hoje, ele é baseado em contrato futuro. E o que está sendo um grande ponto de virada, estamos no momento chave para o Bitcoin, é que ele deve ter em breve a aprovação do ETF spot físico de Bitcoin em Nova York. E aí, então, isso vai gerar uma demanda, tende a gerar uma demanda muito forte por Bitcoin, por valorização. E ano que vem, ele tem uma redução na oferta de produção de Bitcoin, em função de um caráter técnico deflacionário dele. A cada 4 anos, o Bitcoin reduz a sua emissão, então ele é um ativo deflacionário. Esse é um outro valor dele, que ele tem um número fixo de unidades, 21 milhões. Então vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins, né? Mudar isso é praticamente impossível. Quando eu falo praticamente impossível é porque realmente muito, 0,01% de chance disso acontecer. Então ele é imutável, ele é um ativo, ao contrário do que muitos acreditam, por causa da mídia que fala mal, ele não é um ativo que ruim para o meio ambiente, né? Ele não é um ativo ruim para o meio ambiente, em função da mineração. Isso é um detalhe, não um detalhe, é uma coisa importantíssima que tem que se explorar, porque cada vez mais a mineração do Bitcoin, ela busca energia mais barata. Então, assim, ela vai onde está a energia sobrando. E, inclusive, hoje no Brasil está sendo viável minerar Bitcoin, porque a energia está muito barata em função de chuvas. Temos empresas em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, com sede aqui, que faz isso aqui nos Estados Unidos, né? Então, na qual até sou investidor, então depois a gente pode falar também sobre mineração de Bitcoin, mas então ele é um ativo até sustentável do ponto de vista energético, ao contrário do que muitos pensam, e ele realmente tendo cada vez mais demanda, e ele confere liberdade para as pessoas, porque quando você domina a tecnologia, você consegue, ninguém vai tomar de você seu Bitcoin. Né? Claro, se você comprar e deixar na exchange, na corretora, é uma coisa. Pode chegar lá um juiz e falar, quero teus Bitcoins. Eu tinha plataforma, uma vez até chegou queria saber se um juiz queria saber se uma pessoa X, que não era nem cliente, tinha criptomoedas conosco. Não tinha. Né? Então, se está lá numa corretora, numa exchange, né, o governo pode ir lá pegar. Mas se você guarda o seu próprio Bitcoin na sua carteira pessoal, você não, ninguém toma de você. Mas como tu vai deixar na carteira, tu diz? Tu não deixa na corretora. Tu resgata ele da tua carteira, no caso, né? Isso, você cria uma carteira própria, né? Usa, né, várias, mas até uma física, geram um código, que são lá 24 palavras, que em qualquer lugar do mundo, se você lembrando dessas 24 palavras na ordem correta, você consegue reaver seus bitcoins. E um caso prático de que ajudou a salvar pessoas, recentemente eu conversei com um russo aqui em Florianópolis, que saiu da Rússia só porque tinha Bitcoin. Porque o dinheiro dele estava travado nos Estados Unidos, na Europa, por causa dos embargos, né? E ele, como ele tinha Bitcoins, ele conseguiu sair da Rússia e vir para o Brasil, especificamente em Florianópolis. E usar o recurso. Então, isso, na Venezuela, ele foi muito utilizado já. Então, países aí que o dinheiro se desvaloriza, Argentina é outro caso, ele acaba sendo uma forma das pessoas se protegerem contra o Estado. Então, então, eu até vou comentar sobre isso. Uma coisa que me incomoda, eu mesmo, sobre a criptomoedas, sobre os bitcoins, é a falta de lastro, porque ele não tem o lastro, né? Então, e ele também ele tá ligado à oferta e demanda. Basicamente isso aí. E aí, isso, o preço. Como que fica isso, né? Essa é a preocupação, sem esse lastro, sabe? Porque assim, os ativos digitais que a gente falou ali, eu acho até eles mais aparentam mais seguros. Por quê? Porque tem um contrato digital com base naquele lastro, né? Com base naquele consórcio lá, naquela negociação, naquela safra do agronegócio.
tem um contrato digital que é aquele lastro do teu investimento. Nas criptomoedas, é oferta e demanda, é ali aquela... Tu entra, tu investe, né? Mas parece que fica, assim, uma coisa insegura. O que que tu me diria disso, Lorenzo? Isso aí. O lastro, né, do Bitcoin é que, primeiro, falando da moeda tradicional, é que nem a gente fala, a moeda tradicional, a moeda fiduciária, desde que o Nixon lá é, acabou com o padrão ouro, o lastro da moeda passou a ser o que o governo promete. A gente acredita no governo e a moeda vai valer. É claro, o lastro americano é uma coisa, né? Pô, um país que tem um. Aí entra uma questão histórica que eu É que daí gosto muito. tem o O lastro lastro. no PIB, tem o lastro nas Não, estratégias, né, da é economia. que nem eu falo, os Estados Unidos, o lastro dele, eles têm aqueles 26 aviões que carregam 10 bombas atômicas e dão a volta no globo sem reabastecer. Cara, isso é um lastro militar, tipo, é o lastro do dólar, né? Se for ver. Então, assim, tem esse lastro, né? A moeda fiduciária, né? Então, o lastro é confiar no governo e o lastro do Bitcoin é a própria tecnologia dele, a tecnologia da blockchain né, que ele tem, e o fato dele ser realmente imutável, e ele, quem faz parte da rede, trabalha sempre em prol da rede funcionar da forma correta. Isso foi a grande sacada do Satoshi Nakamoto, que ele criou um sistema matemático que premia quem faz a coisa certa na rede dele. Então, assim, o minerador, ele vai minerar da forma correta. Se ele tentar burlar a rede, ele vai ter uma perda financeira. Então, assim, e isso vem se provando ao longo dos tempos, não é à toa que vem se tornando um ativo cada vez mais reconhecido como reserva de valor por poucas pessoas e como um meio de pagamento por várias, por essa tecnologia. Uhum. E sem ninguém forçar o uso dele, ele vem sendo cada vez mais utilizado. Então, a gente está no Bitcoin aqui, tem pessoas que são radicais, né? É isso que eu falo. Eu sou anti-extremismo. E se for falar de Bitcoin, tem pessoas que são extremistas que Sim, só querem saber de Bitcoin. sim. Mas Nem é 8 um nem ativo 80, que. né? É, eu penso nele muito como o ouro, né? Porque o ouro é É uma escasso, reserva o de ouro valor também, é né? uma reserva de valor, então eu vejo ele muito como o ouro, realmente no mundo digital, porque ele tem um valor, uma segurança digital muito grande. Entendi. E ele, se for entrar na tecnologia, mesmo que acabe a internet, ele vai continuar existindo. Não vou entrar no detalhe, mas isso é verdade. Se tiver um dinheiro que puder ser interplanetário, vai ser o Bitcoin, porque ele já roda, já tem satélites aí que fazem validação de transação de Bitcoin. Enfim, é um mundo que me fascina muito. Então tem esse lastro aí e tem que cuidar das pirâmides, né? Que nem eu falo, então as pirâmides que usam o Bitcoin e as outras criptomoedas para fazer falcatrua. Que prometem também uma rentabilidade fixa, né? E aí a gente já tem que desconfiar, né? Porque quando tem rentabilidade, tu vai ganhar tanto X por mês. Aí tu já tem que ficar de olho. Isso não só nos bitcoins, mas até existe muito, né, trazendo bitcoins para iludir, às vezes, com uma coisa de muita valorização. E aí acaba sendo uma isca mais fácil, mas acontece em outros Sim. investimentos também. Eu já vi investimentos até com imóveis, com tudo, e eu assim, cara, deu uma rentabilidade fixa, cuida, fica ligado. E Aí porque não existe, né? Não tem como se não sustentar existe, não dessa existe. forma. Não Pra gente existe. finalizar, Lourenço, tô adorando a nossa live. Nossa, dá pra ficar aqui falando um monte de coisa ainda, né? Horas. Até falando da questão das pirâmides, tem um filme que eu assisti, Crypto Boy, tu viu? Não, Não que consegui é ver novo agora no ainda. Netflix. E, Netflix patrocina a gente. Mas é bem legal e ele fala sobre isso, sobre pirâmide mais de criptomoedas. Mas tu vê ali que realmente é um desenho fora do que a gente está falando aqui. Então é uma oferta diferente. É, E para finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta. Tu falou ali que vem a criptomoedas como reserva de valor, né? Igual o ouro. O ouro é uma Bitcoin. reserva de valor Bitcoin. utilizada há Isso. anos e anos e anos. E a criptomoeda vem como uma evolução do ouro, né? Como uma nova forma de Isso. reserva de valor, que daqui para frente é o que a gente vai ter cada vez mais como um futuro promissor.
Mas Isso. eu te pergunto, tu acha que vale a pena, criptomoedas, questão de rentabilidade, fazer esse trade que é comprar, daqui a pouco vender, ou tu pensa em longo prazo, compra e deixa lá? Qual que é a tua estratégia assim ideal para É, isso? isso não é eu falando isso, não é uma recomendação, mas é uma coisa que eu acredito, eu faço e acho que as pessoas têm que fazer, se for fazer da mesma forma. Tem duas formas de você investir a, a investir em criptomoedas e ter um êxito. Não, nenhuma delas é fazendo trade de criptomoedas. É, é realmente pegando um pequeno valor que você, se perder, não vai fazer falta nenhuma, comprar e esquecer, não digo porque se a pessoa esquecer, pode ser bom, ela vai esquecer, pô, já vi casos assim na prática, pessoas que esqueceram que tinham ações e tenho certeza que se ela soubesse que tinha, ela não ia ter o patrimônio que ela tem. Mas é comprar um pouco e deixar parado como um ativo de risco, ou pegar e comprar um pouco a cada mês, né? Então, assim, e eu tenho, hoje, se fosse pegar uma carteira assim, quer ter um retorno médio acima, é, pode fazer 90, 95% renda fixa e colocar 5 ou 10% em Bitcoin e Ethereum, só falando essas duas, né? E deixar ali por 15, 16 meses. Assim, em função dos fatores do ETF e do halving, tenho convicção que a gente deve ter uma boa valorização, mas tem um risco, vai oscilar, pode cair 40% antes de subir 300%, Uhum, como eu já vi acontecer. uhum. Né? Eu dei uma palestra na UFS que nunca esqueço, em novembro de 2018, naquele dia que eu dei a palestra, o Bitcoin tinha acumulado, tinha caído 20% num dia e 15% no outro. E o Né? Então, pessoal estava assim, em pânico. pessoal, meu Deus, isso aí vai acabar, vai acabar. Aham. Resumo, né? Claro, quem manteve, tem até hoje, tem hoje 10 vezes o valor, né? Chegou a ter 20 vezes, mas vai oscilar. Então tem que ser um pouquinho, né, uma pimenta e entender o básico da tecnologia. Legal. Legal, então. Então a ideia é essa, né? Renda fixa, você vai diversificar também. É o primeiro a contato com os investimentos, eu sempre recomendo. Antes disso, tem que ter a reserva de emergência, como a gente comentou aqui, porque senão os seus investimentos podem ser ruins, se tornar ruins. Porque se tu precisa daquele investimento no momento que tu não tem reserva de emergência, ele poderia ser bom, mas se tu teve que resgatar antes, talvez daí ele pode dar até prejuízo. Então, entender que elaborar a estratégia de investimento, a política de investimentos que a gente fala, né, o IPS, é depois de fazer a reserva de emergência. E aí entra os ativos digitais como forma de diversificação, como a gente falou, e dentro dos ativos digitais também tem o conservador, moderado e o arrojado. E aí tem as criptomoedas, e aí o Lourenço trouxe pra gente aqui a ideia de reserva de valor, assim como o ouro sempre foi, né, como uma estratégia de reserva de valor, aí vem o futuro, né, essa inovação toda aí com as criptomoedas. Então, eu acho que essa foi a ideia, foi muito esclarecedor, né, daria para falar muito mais, como eu falei, mas a nossa live já acabou o tempo, já até extrapolamos aqui. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui na nossa live. Quem gostou aí desse vídeo, quem está assistindo depois, que vou publicar aqui no feed, compartilha com amigos, manda aí no aviãozinho para o pessoal ter mais acesso a esse conhecimento, esse mundo inovador que está aí tendo ativos digitais, né? As criptomoedas. Uma coisa que o Lourenço falou que foi muito legal é que os ativos digitais, na verdade, é praticado desde muito tempo, mas só pelos tubarões do mercado financeiro, que são os grandes players, né? Os grandes empresários, grandes empresas, grandes investidores que tinham acesso e agora, através de ativos digitais, todo mundo pode começar a diversificar nesses investimentos também. Então, essa é a ideia. Lourenço, muito obrigada. A gente vai se falando. Qual que é o teu Instagram? Eu acho que eu vou deixar marcado aqui no. Vai ser Lourenço Lorenzo.frazon, Frazon, né? ponto Ponto Frazon, Frazon. isso aí. E é isso. Então tá, obrigada e é, seja sempre bem-vindo, né? Muito obrigada aí por Eu, estar participando da nossa live de hoje, tá eu que bom, agradeço Lourenço? esse convite, Thay. Muito obrigado mesmo. E outras vezes vamos falar mais Vamos ainda, com falar sim. certeza. Então tá bom. Tchau, tchau, Então, pessoal. tchau, tchau.